Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar sequência aos nossos estudos que havíamos iniciado na matéria de teontologia, o estudo acerca de Deus. Já havíamos trazido uma abordagem geral acerca da fundamentação da matéria. Também começamos a discutir alguns conteúdos que enriquecem o nosso conhecimento em relação a como podemos observar evidências da existência de Deus, tanto no âmbito cosmológico da natureza, quanto no âmbito antropológico, através das manifestações das características presentes no ser humano que o diferenciam em relação aos demais seres e que são, na verdade, atributos comunicáveis de Deus. Também vimos argumentos ontológicos acerca da existência de Deus. E agora, para darmos continuidade na nossa análise, vamos observar um pouco dos argumentos antiteístas. Então vamos ver aqueles que estão em contradição com a ideia ou da existência de Deus, ou da pessoalidade de Deus, ou até da unicidade de Deus. Então vemos aí algumas linhas de pensamento que ou vão negar mesmo a existência de Deus, ou negam que Deus seja uma pessoa, ou até negam que Deus seja um ser, que seja um, mas que na verdade sejam diversos deuses. Então temos aí algumas formas, ou então negam que Deus se relacione com os seres humanos. Então temos aí alguns argumentos, algumas escolas de pensamento que se diferenciam, que se afastam da revelação bíblica acerca de quem é o único e verdadeiro Deus. Eu vou, para desenvolver este nosso estudo, estar fazendo uso de alguns materiais, como já anunciei. Então estou utilizando aqui o curso de Teologia Apostila do nível básico da instituição, a editora Ridel. Deixa eu pegar só aqui. A instituição é a Faculdade Teológica Bethesda, ok? Faculdade Teológica Bethesda. Então estamos trazendo aqui, aproveitando o material da Faculdade Teológica Bethesda, bem como também estamos utilizando a apostila de Teontologia, Doutrina de Deus, da FAESP, da Instituição de Teologia da Assembleia de Deus, FAESP, Faculdade de... Não, deixa eu pegar aqui para não falar errado. Faculdade Evangélica de São Paulo. Faculdade Evangélica de São Paulo. Temos aí então a FAESP, conteúdo da Bethesda, conteúdo da FAESP, e também conteúdo da CETAD, Seminário de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Ok? Então estamos nos valendo aí desses materiais para a construção aqui do nosso conteúdo. Bethesda, FAESP e também CETAD. Conforme o quadro em tela que você observa, vamos discutir algumas linhas de pensamento que são o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, com as variações de panteísmo oriental e ocidental, bem como um chamado panteísmo cristão, materialismo, positivismo, agnosticismo, deísmo, teísmo, panenteísmo, enoteísmo e sabelianismo. Essa estrutura de tópicos que foi construída aí, conforme você observa em tela, ela foi extraída do livro Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, de Walter Brunelli, o seu volume 1, área de teontologia. Então a maior parte dessa estrutura foi extraída deste livro. Vamos estar fazendo a leitura de como Walter Brunelli discute acerca dessas diferentes ideias acerca de Deus. Ok? Então vamos trazer um conteúdo base de Walter Brunelli e depois acrescentar alguns outros conteúdos que vão nos trazer esclarecimentos maiores acerca disso. Também parte estruturante aqui desta aula foi retirada da apostila CETAD, matéria de teologia da apostila CETAD, principalmente no que diz respeito a panenteísmo, enoteísmo e sabelianismo. Estaremos fazendo a leitura também do material da CETAD. Dando início aqui pelo curso teológico básico, tá certo? Da instituição Bethesda, Faculdade Teológica Bethesda, vemos aqui na página 15 a existência de Deus. Veja só o que nos diz aqui o autor.
Desde que Immanuel Kant escreveu sua Crítica da Razão Pura, tem sido comum para as pessoas insistir que é impossível provar a existência de Deus. Então ele já toma aqui como base a influência desse grande filósofo que trouxe algumas discussões nessa área da razão, a Crítica da Razão Pura, conforme o livro que ele mesmo escreve. Também falamos um pouco dele na matéria de ética cristã, vimos um pouco aí da ética conforme a visão, a leitura de Kant, tá certo? O imperativo categórico, por exemplo. E agora vemos um pouco da influência dele também no campo da religião, no campo da teontologia. Na verdade, essa afirmação tem se elevado como um dogma na cultura ocidental, a maneira como ela tem sido encarada, né? Disse certo filósofo: ninguém afirma Deus não existe, sem antes ter desejado que ele não exista. Essa frase tem um fundo de verdade. O pecador que não quer deixar o pecado passa a negar a existência de Deus. E aí vemos como consequência, e é impossível deixar de observarmos isso, que na verdade muitos argumentos que são construídos por esses ditos ateus são na verdade uma forma mesma de se livrar das consequências da existência de um Deus que é pessoal, que é misericordioso, amoroso, mas que também é punitivo, que também é juiz e que trará juízo sobre determinadas ações que atentam então contra as suas leis, contra o estabelecimento da sua vontade perfeita. Então, muito daquilo que se observa no sentido da negativa de Deus é em relação a tentar se eximir de responsabilidade. Assim, é um pouco do que ele coloca aqui nessas afirmações, né? Essa frase tem um fundo de verdade. O pecador que não quer deixar o pecado passa a negar a existência de Deus, como já foi dito. Infelizmente, não são poucos os que, do alto de sua sandice, de sua loucura, professam não acreditar no Criador. A existência de Deus é algo não somente provado, como é inerente à alma humana. Isso já foi até averiguado em outros estudos que empreendemos, como por exemplo na aula de antropologia bíblica, no primeiro vídeo, o vídeo de abertura da matéria, onde se faz uma análise da antropologia científica, observando-se que, por exemplo, entre todas as sociedades humanas, e aí entra também por uma área de sociologia, em todas as sociedades humanas se observa naturalmente o desenvolvimento dessa ideia de uma deidade, de um ser superior que empreste conta, ou de onde tem a sua origem. Então temos aí uma ideia inerente, né, na raça humana, na natureza humana de forma geral. Mesmo que hajam variações quanto à forma, quanto às narrativas, os mitos, mas existe uma ideia central que é comum a todos os seres humanos, sendo na verdade artificial o conceito da inexistência de Deus, ou da eternidade da matéria, ou de que na verdade os seres tenham evoluído de forma randômica, de forma não orientada. Isso é totalmente artificial, isso foi construído a posteriori, e muitas das vezes como forma de se rebelar, como forma de se eximir do conceito de Deus, do conceito de juízo de Deus. Então muitas das vezes vê-se a artificialidade desse tipo de construção humana. A existência de Deus é algo não somente provado, como é inerente à alma humana. Nosso alvo não é dissecar Deus, não seria possível, não temos meios para isso. O único que tem condições de falar a nós de uma forma muito ampla e muito segura acerca de Deus é o Espírito Santo de Deus. E aí aqueles que são sensíveis à voz do Espírito têm cada vez mais ampliado o seu conhecimento e muito mais têm ampliado o seu relacionamento, muito mais do âmbito do relacionamento do que mesmo do conhecimento. Não porque Deus não queira se manifestar, mas porque nós não temos total capacidade de compreendê-lo, né? Mas o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus. Mas registrar o que as Escrituras ensinam acerca da sua natureza, aí a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, cosmogônica, moral, certo? A revelação que está difundida, espalhada pela natureza, pelo ser humano. E a revelação especial, a revelação conforme trazida na Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? E temos a revelação especial. É o que as Escrituras ensinam acerca da sua natureza e atributos.
A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras. Isso já foi até discutido, que a Bíblia Sagrada nem se preocupa em tentar justificar a existência de Deus. Ela parte sim do pressuposto de sua existência. É a premissa base da Sagrada Escritura. Deus existe e está se revelando, está se comunicando. Estranho se assim não fosse. Então, é como uma pessoa que existe e está tentando argumentar que ela existe, provar sua existência. O fato mesmo dela existir é a prova de sua existência. Então, isso é tautológico. Não é necessário ela produzir argumentos em favor de sua existência, mas basta apenas existir, estar presente. Então, Deus existe e a Escritura parte já dessa premissa básica de sua existência. Então, ela não vai tentar justificar a existência de Deus, mas assim nos declarar os meios pelos quais é percebida a existência de Deus. Então, os céus declaram a glória de Deus, e aí temos diversas formas, diversos meios pelos quais Deus se revela. Que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. O cristão aceita a verdade da existência de Deus primeiramente pela fé. A fé não é um tiro no escuro, a fé não é um salto no desconhecido. A fé é um instrumento pelo qual o homem se relaciona com o sobrenatural. Ok? Então a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, conforme Hebreus 11:1. E aí temos então um meio pelo qual o homem se relaciona. Como é que o homem sente o gosto das coisas? Com o paladar. Como é que o homem vê as coisas? Pela a visão. Então é a luz, que converte aí na mente e produz as imagens. Então temos aí um outro meio de sentir. Sentir não o material, sentir não o vento ou o sabor, mas sentir o espírito. Temos a fé. Então a fé é o meio pelo qual o homem se relaciona com o mundo espiritual. Deixa eu retomar aqui, que não é cega, como acabo de explicar, mas baseada em provas, e estas se acham primariamente nas Escrituras, como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Muito sabiamente, Severino Pedro da Silva, que é um grande autor da Assembleia de Deus, escreveu: a ideia de Deus não é uma ideia reservada aos filósofos e aos sábios, nem uma noção moderna, mas um elemento da civilização ocidental. É uma ideia universal no tempo e no espaço. Assim, todas as afirmações que fizermos concernente a Deus terão como fundamento não a vã filosofia, mas a Bíblia Sagrada. Muito bem. Palavras aí de Severino Pedro da Silva. As Escrituras pressupõem a existência de Deus em sua declaração inicial. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Ela descreve a Deus não somente como Criador, mas também como sustentador de todas as coisas. Ele revelou gradativamente seu grandioso propósito na redenção através da escolha e direção do povo de Israel, da antiga aliança registrada no Antigo Testamento e de sua culminação final na pessoa e obra de Jesus Cristo, consumada no Novo Testamento. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, Deus se revelou em atos e palavras, e essa revelação constitui para todos os cristãos a base da crença na existência de Deus, tornando a fé inteiramente razoável. Aí você percebe que a fé, ela deseja saber. Então a fé do cristão não é uma manifestação de racionalidade nem de loucura, mas é como a razão um instrumento também do pensamento, da construção lógica. A fé é, na verdade, um outro instrumento por meio do qual se relaciona com o sobrenatural. Então, não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma fantasia, nem uma loucura, mas sim, de fato, um meio pelo qual sente, percebe, entende, não compreende totalmente, mas passa a se relacionar com o sobrenatural, com Deus. Então temos aí esta argumentação construída aqui já a partir da apostila da Faculdade Teológica, as dificuldades que têm sido levantadas no campo filosófico e, na verdade, as evidências abundantes que existem acerca da existência de Deus, presentes aí a todos nós e percebidas e muito melhor compreendidas quando se percebe por meio do âmbito da fé, quando se relaciona com Deus no âmbito da fé. E aí temos o cristão que se relaciona com Deus de uma forma inteligente, como Paulo fala acerca da razão. Então Paulo não dispensa, na verdade, essa área.
Paulo não rejeita, né? Não tem ela como inferior, mas Paulo fala para oferecermos um culto racional. Então, quando ele fala de culto racional, nós podemos entender que o cristão, o crente, precisa compreender aquilo que está fazendo, a maneira como está vivendo. Então, ele funciona assim por meio de um raciocínio, de um pensamento, de um encadeamento lógico. E Pedro que fala para apresentarmos as razões de nossa fé de uma forma tranquila. Então, veja que essa fé tem razões, essa fé tem lógica, essa fé faz sentido. Essa fé é histórica, por exemplo. Então, quando olhamos para todas essas questões, percebemos que estamos falando de uma fé que é lógica, que tem razão em si. Não estamos colocando ela simplesmente como totalmente racional para não entrar pela escola do racionalismo, de dizer que é apenas aquilo que é provado empiricamente, né? Aquilo que é compreendido dentro da razão humana. Então não é simplesmente razão humana, mas sim, Deus comunica-se com o homem racional, Deus comunica-se com o homem inteligente. Deus é cognoscível, ou seja, é possível conhecermos, é possível compreendermos algo acerca de Deus. Mesmo que não entendamos tudo acerca de Deus, é possível que compreendamos algo acerca de Deus. Aí eu já parto aqui para o conteúdo de Walter Brunelli e aquilo que é o principal aqui da nossa aula, que são os argumentos antiteístas. Então, primeiro, esse conteúdo, né, importante que nos foi fornecido, tratando já acerca dessa problemática. E agora, mais diretamente, acerca dessas questões dos argumentos relacionados aos argumentos antiteístas. Então, Walter Brunelli, no seu livro Teologia para Pentecostais, a partir da página 309, Argumentos Antiteístas, que aliás é o que, a partir do qual eu estruturei aqui essa tabela que está em tela para vocês, ele nos diz aqui a partir da página 309. A busca pelo conhecimento de Deus acompanha o homem desde o início de sua história. O homem primitivo, do homem primitivo ao homem de hoje, há um esforço para conhecer e compreender o sobrenatural. Então temos aí o interesse do homem pelo sobrenatural, o interesse do homem por Deus. Mesmo que não seja possível uma total compreensão, mas é possível um conhecimento, é possível um contato. Então isso tem sempre despertado o interesse dos homens, quer os mais iletrados, os mais rústicos, até os mais polidos e mais avançados em tecnologia, em filosofia, ok? De QI mais elevado. Então temos pessoas em todas essas categorias que estão interessadas, que estão voltadas para o conhecimento, a compreensão melhor acerca de Deus e do sobrenatural. Os filósofos gregos deram os seus palpites sobre um ser maior que pressupõe-se estar por trás de tudo, mas suas ideias não são assertivas, com as quais o pensamento religioso deva guiar-se, ainda que dos filósofos nasceram algumas religiões. Então temos aí a questão dos filósofos levantarem algumas hipóteses, mas não necessariamente serem assertivas, né? Serem definitivas, serem definidas, serem claras. Então muitas das vezes é elucubrações, né? São tentativas aí de especulação. Então dessas especulações não se obtém muita certeza, né? Não se obtém um posicionamento muito claro, muito objetivo para se conhecer verdadeiramente acerca de Deus. Então temos um contraste entre a filosofia e a revelação. Então mesmo que a filosofia mostre muita capacidade, mostre muita perspicácia na análise acerca do sobrenatural e sobre Deus, ela todavia não oferece uma resposta clara, uma resposta definitiva, uma resposta que dê firmeza, que dê certeza. Então temos que apelar sim para a revelação, porque a revelação é Deus falando acerca de si, é Deus autodefinindo-se, não simplesmente sendo definido por um homem falho, um homem insuficiente, limitado, mas sim é Deus trazendo aquilo que ele quer revelar acerca de si. Então passamos a analisar essas escolas que argumentam, né, que especulam acerca da existência ou não de Deus, ou da existência de Deus em determinadas circunstâncias. Vemos aí primeiro o ateísmo. Conforme você tem em tela, a negação da existência de Deus. Ler teologia sistemática, conforme nós vamos observar daqui a pouco. Veja,
O ateísmo é uma negação aberta e positiva da existência de Deus. É uma negação aberta e positiva da existência de Deus. Então, é aquela que se comporta de uma forma extremamente antagonista, né? É um antagonismo mais direto, mais aberto. Então, se posiciona de fato contra a existência, dizendo que Deus é, na verdade, a invenção da mente humana, é uma produção artificial, criada muitas das vezes para manter as sociedades cativas a esses grupos dominantes da sociedade. Entretanto, o ateísmo não é apenas uma posição que define a absoluta descrença na existência de Deus, mas refere-se também a outras classes de crenças, adversas à crença absoluta em alguém possuidor de todas as qualificações descritas na Bíblia Sagrada, um ser soberano, onipotente, onipresente e onisciente, tais como o politeísmo, o panteísmo, o ilosoísmo e o materialismo. Então temos aí o ateísmo se posicionando contra todas essas variantes, essas possibilidades acerca da existência de Deus. Temos então uma teoria que é totalmente antagônica, né? Uma teoria que na verdade se posiciona de forma completamente contrária. E quando assim o faz, nós podemos observar a incoerência, porque mesmo que haja e tomem para si essa liberdade de se posicionar contra Deus e não aceitar os argumentos, mesmo os argumentos mais naturais, mais presentes aí na própria natureza humana, eles não conseguem fundamentar, eles não conseguem sustentar, né, essa argumentação contra a existência de Deus. Então, uma vez que as provas são abundantes, uma vez que Deus se manifesta, está presente aí as provas, as evidências dele em diversos aspectos, tanto na criação, quanto na humanidade, quanto na lógica, quanto na cosmologia, né, na estrutura do universo, posicionar-se contra isso é simplesmente uma negação irracional, é simplesmente uma negação birrenta, né? Como alguém que ao pensar que negar a existência de algo que é um fato, vai se eximir das consequências deste fato, da presença desse fato. Então alguém que, por exemplo, se acidente e diz que não se acidentou. Alguém que perde alguma coisa e diz que na verdade está com ela ainda. Então ele não quer aceitar os fatos e por isso resolve então auto-enganar-se. O ateísmo acaba por ser então um auto-engano. Por isso que a Bíblia chama de nécio, né? Por isso que a Bíblia de fato qualifica essa pessoa como alguém louco, como alguém sem juízo, que não possui as suas faculdades mentais de uma forma correta. Temos aí o ateísmo. Ele passa então para o politeísmo, ok? Para o politeísmo. Religiões pagãs, principalmente, estão dentro, enquadradas nessa forma de olhar para Deus, essa forma de ver Deus. Veja, por exemplo, o Olimpo com Zeus e todo aquele conjunto, né, de vários deuses que tem aspectos muito antropológicos, né, características humanas, de deficiências, na verdade, deficiências de caráter humanas refletidas neles, né? Então temos aí esse mundo politeísta grego, romano e tantos outros. Religiões pagãs, religiões de integração, servidão, libertação e salvação. Então ele vai dar essas características aqui destas várias formas de manifestação do politeísmo. Você tem, conforme ele coloca, religiões de integração, servidão, libertação e salvação. As religiões pagãs são dadas à crença em muitos deuses. As religiões historicamente estão divididas em 4 categorias: religiões de integração, religiões de servidão, religiões de libertação, conforme já foi colocado aí no quadro, você está vendo, né? Religiões de libertação, religiões de salvação. Excetuando-se as religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas as religiões, desde as pré-históricas até as mais novas, adotam crenças em deuses diversos. Então é o que há de mais comum na humanidade. Agora, veja, não é porque é a maioria e não é porque é o que há de mais comum ou que seja antigo que necessariamente seja correto, que necessariamente esteja certo na sua afirmação. Então você tem erros que se propagam, você tem situações nas quais, ainda mais o ser humano no estado em que está de pecado após a queda de Adão,
Então o que mais tem se propagado na humanidade é erro. O que mais tem se propagado na humanidade é pecado, é equívoco. Né? Então é isso que vemos também na questão da grande proliferação da ideia panteísta, né? Da ideia politeísta, na verdade. Panteísta nós vamos analisar daqui a pouco, mas da ideia panteísta. Excetuando essas religiões, como eu falei, o monoteísmo, todas as religiões da pré-históricas até as mais novas, adotam crenças em deuses diversos. As religiões de integração são as mais antigas e suas crenças estão ligadas à terra. Aí você tem o totemismo e o animismo. O animismo, por exemplo, que acredita que todas as coisas têm ânima, né? Têm alma. Então eles adoram rios, adoram florestas, adoram seres inanimados, seres que na verdade não expressam nenhuma ação, mas que acreditam de alguma forma ter ali alguma alma, né? Ter alguma vida. Então eles adoram esses seres como sendo representantes dos seus deuses e como sendo detentores de energias, né? Através dessas energias eles acreditam que podem controlar alguns aspectos da natureza. Então você tem aí o animismo e você tem o totemismo também, que é aquilo que faz de alguns seres, alguns animais, por exemplo, um totem ou um representante máximo da tribo, ou um ancestral. Então eles dizem que o seu ancestral reencarna naquele ser, então aquele ser torna-se totêmico, né? Torna-se um ser detentor de poder, detentor aí de governo sobre o destino daquela tribo ou daquele indivíduo. Então ele passa a adorar então aquele totem. Então temos aí as religiões de integração, né? O politeísmo de integração. São as mais antigas, as suas crenças estão ligadas à terra, à colheita, ao sustento do homem. Aí você tem Baal, Azerá, Astarote, por exemplo, aquelas religiões manifestadas aí entre os cananeus, mesopotâmicos, né? Entre esses povos do Oriente Médio. E os seus cultos tendem a integrar-se nos ritmos da natureza como meio de assegurar-lhes a sobrevivência. Em suma, os seus deuses são a própria natureza. As divindades são o Senhor dos animais, a Mãe da terra, a Senhora das águas, o Sol, a Lua. O homem primitivo sente que está em contínua comunicação com esses deuses. Os seus cultos são marcados por fumaça de incenso. Seu fumo, seja ele produzido por fogueira ou cachimbo, dá o sentido de enlevo espiritual. Essas crenças típicas do sul da Ásia eram comuns na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, povos siberianos, ameríndios, oceânicos, australianos, africanos, indígenas e brasileiros. A sua origem, aqueles povos não tinham a noção de um Deus criador, mas achavam que sementes caíam do céu e davam origem às formas da vida. Então é uma forma de uma teologia básica, né, ligada àquilo que eles observam na natureza, ligada àquilo que eles observam no cosmos. Né? Então eles partem daí para construir sua ideia acerca de deidade, né? Sua ideia acerca de mundo espiritual. Então está muito ligado aí às manifestações da própria natureza. Numa perfeita combinação entre os elementos mitológicos e históricos. Entretanto, aqueles povos ainda espiritualizados criam que houvesse um mundo de espíritos que atuavam em todos os elementos da natureza, bem como nas esferas celestes. Entre aqueles espíritos haviam os bons e os maus. O espírito estava preso ao cérebro, de onde saía encarnando-se em outros seres vivos, animais, árvores ou mesmo em pedras. Os que morriam por assassinato, por qualquer forma desgraçada, tornavam-se fantasmas. Daí porque prestavam cultos aos antepassados mortos, a fim de apaziguá-los. Tais crenças e cultos não traziam nenhum tipo de edificação ou enlevo espiritual, mas garantiam certa tranquilidade aos constantes receios de que tais deuses lhes trouxessem aborrecimentos e sofrimentos. Daí você vê a base, por exemplo, para o surgimento de muitos mitos e o surgimento, por exemplo, de muitos rituais. Esses rituais, de certa forma, vão ser incorporados em outras expressões religiosas. Aí você tem, por exemplo, a presença aí. Você tem o cristianismo, a Bíblia Sagrada como revelação para o cristianismo, mas você tem certas tradições que vão sendo incorporadas ao cristianismo, como por exemplo, dentro de algumas alas do cristianismo, você tem o Natal sendo celebrado no dia 25 de dezembro, o que é algo totalmente incorreto, uma vez que, olhando numa análise arqueológica, histórica, você vê que não era possível que Cristo tenha nascido nessa data, por causa das evidências históricas que são presentes ali no texto, o fato dos
dos pastores estarem acompanhando seus rebanhos ali externo, e nessa época do ano, época de 25 de dezembro, é uma época de muita chuva, então eles não estariam presentes ali quando nasceu o Senhor Jesus Cristo, e quando foi lhes anunciado, eles dirigiram a manjedoura. Então essa situação não seria possível. Você tem algumas evidências que apontam que essa data está incorreta. Porque ela foi adotada? Influência, por exemplo, né, do culto à Mitra, que é presente na cultura romana. Você tem uma paganização do Natal. Outros elementos, a incorporação da árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? De onde veio essa ideia de árvore de Natal? Aí você tem a incorporação de outros símbolos que certamente, se buscarmos a sua origem, eu nem pretendo fazer essa investigação aqui, mas se buscarmos a sua origem, vamos chegar talvez a uma expressão espiritual envolvida nesse tipo de crença, numa crença muitas das vezes animista, que atribui alma, que atribui vida, inteligência humana a certos seres da natureza. E muitas das vezes trazem para dentro do seu lar algum elemento desse ser da natureza para cultuá-lo, para apaziguar, muitas das vezes, espíritos de ancestrais que podem estar se manifestando por meio daquelas ações da natureza, da chuva, de uma tempestade, de um acidente. Então acreditam que seja algum espírito de antepassado se manifestando nesses acidentes. Com isso eles o cultuam para o apaziguar e assim evitar algum problema para si. E aí nós temos, por exemplo, alguns elementos que podem ter origem nesse tipo de crença, e pelo sincretismo que vai sendo praticado, né, no decorrer da história, ter sido incorporado à tradição cristã de uma forma totalmente absurda, né, uma forma aí totalmente de uma forma totalmente herética. E aí você tem essa mistura, né, com elementos que são estranhos à fé cristã. E aí você tem essa situação, a Páscoa, por exemplo, que foi totalmente paganizada também, né? Misturando aí com elementos também que a gente pode colocar como animistas, né? A presença aí do coelho, do ovo, isso não tem absolutamente nada a ver com o Pessach, isso não tem nada a ver absolutamente com a ceia do Senhor. Então você tem elementos totalmente pagãos que foram incorporados ao longo da história. Então, só para você ter um exemplo de como certas crenças estranhas, certas crenças externas, elas vão, de certa forma, ao longo da história, flertando e depois se misturando com outras crenças, né, com outros cultos. As religiões de servidão já aparecem entre as civilizações mais adiantadas, com cidades prósperas, comércio, indústria desenvolvidos. Estavam presentes no Egito, na antiga Mesopotâmia, estavam também entre os celtas, os germânicos, os eslavos, os gregos, os romanos, os semitas, os cananeus, os chineses, os japoneses, os astecas, os maias e os incas. Os seus deuses se mostravam mais poderosos aos senhores dos céus, da terra e das regiões inferiores, e a estes os homens prestavam culto e homenagens em busca de favores, porque acreditavam que os deuses estavam ligados aos fenômenos atmosféricos, regulando as estações do ano. Então temos aí outro aspecto, né? Enquanto um está buscando esses deuses como manifestações da natureza, outros na verdade acreditam que esses deuses, e aí temos a manifestação dessa expressão, né, de politeísmo de servidão, no qual esses deuses lhe causam medo, lhe causam terror, né? Então eles vão cultuá-los para que não sejam afetados, né, por esses deuses que controlam esses aspectos aí da natureza. O Deus Supremo não é um Deus criador, nem mesmo um Deus transcendente, porque ele mesmo surge do cosmos, e por isso é identificado com o céu ou com o sol, doador de todos os bens e responsável pela ordem cósmica. Aí temos vários deuses, ele vai citar, por exemplo, o Egito aqui, onde cada um daqueles deuses estava ligado a determinada entidade, ou ao sol, ou a um animal, ao crocodilo, ou ao hipopótamo, né? Então diversos tipos de deuses ligados a esses seres. No Egito, cada região tinha o seu próprio deus. Eram eles Amon, carneiro; de Tebas, Anubis, o cão selvagem, era um deus de Sinópolis; Atum, que é o touro ou leão, era um deus de Heliópolis;
Horus, que era o deus do céu, patrono da cidade de Bedet. Osíris, que era um cabrito, da cidade de Busíris, no delta. Ptah, protetor de Mênfis. Sete, na região do delta. Tote, em Hermópolis. Quinum, carneiro, protetor de Elefantina. Min, que era um touro, deus de Coptos. Isis, deusa de Iseion. Hathor, deusa de Afroditópolis. Bastet, deusa de Bubastis. Temos aí esta grande lista, né, de deuses associados a estes seres ligados a essas cidades. Essa lista serve para ilustrar as crenças comuns do passado, as situações peculiares de cada um daqueles deuses, quer beneficiando a lavoura, quer dando vitória nas guerras, quer trazendo saúde e fertilidade ou capacitando os médicos no trabalho de mumificação dos mortos. Retratam as propensões humanas para crer e prestar culto a seres supostamente mais poderosos do que os homens e do que as forças da natureza, a fim de não serem punidos por qualquer ato de negligência. Aí você já tem estas crenças de integração que estão ligadas a seres, né, essas crenças animistas, por exemplo, que estão ligadas à adoração de elementos da natureza. Aí você já tem aqui também a manifestação de politeísmo de servidão, onde enxerga esse Deus como a manifestação mesmo de algum desses elementos constituintes aí da realidade humana, né? Sendo animais, sendo o sol, sendo a chuva, né? Sendo então controladores desses aspectos aí do cosmos. E aí você vai ter uma espécie de religião também ligada de certa forma, a um intenso sentimento de vulnerabilidade ante essas ações dessas deidades e uma necessidade de estabelecer controle. Então, como que uma barganha. Necessidade de relacionar-se com esse Deus para que ele não lhe cause prejuízo. Relacionar-se com esse Deus para que ele não lhe cause problema. Então, aplacar, né, a ira desse Deus. Aplacar, então, vamos dizer assim, o desejo desse Deus em trazer destruição por determinado motivo. Então eles vão como que realizar cultos e oferendas a fim de que esse Deus não lhe traga maiores prejuízos. Religiões de libertação. As religiões de libertação se preservaram mais do que a maioria das religiões de integração e de servidão, sendo conhecidas e ainda fortalecidas nos dias de hoje, como o maniqueísmo, o gnosticismo, o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o taoísmo e o confucionismo. Algumas dessas religiões são sincréticas, porque reúnem elementos, vamos ver aqui, porque reúnem elementos de outras religiões, como é o caso do maniqueísmo. Mas de todas as formas de deuses e crenças adotadas por essas religiões, nenhuma se assemelha ao hinduísmo, que agrega uma imensa lista de deuses, dos quais os principais são Indra e Sakal, cujo cargo é chefe dos deuses, Agni, Agni com corpo velho, barbas brancas e 4 mãos, que circundam no meio do fogo, e Vayu, que tem a forma da rosa dos ventos, Varuna, de cor branca e azul, leva o guarda-chuva, a clava e o laço, com o qual prende os demônios culpados. Yama, rei dos mortos, tem corpo verde, vestes vermelhas, coroa na cabeça, uma clava e um bastão na mão. Cavalga sobre o búfalo e é seguido por cães horríveis. Mara, a própria morte. Kubera, deus das riquezas, um deus gordo com veste branca, diadema, colares e brincos. Tem 3 cabeças, 3 pernas, 8 dentes, 2 ou 4 braços e segura uma bolsa de ouro. Vem sentado num carro puxado por homens. Kama é o amor, o deus que concede energia sexual e age no processo de fecundidade. É representado por um jovem exuberante com 2 ou 4 braços. Carrega consigo arco e flecha, uma tigela com flor de lótus e tem 2 esposas, Priti, a alegria, e Hati, o prazer. Ganesha, patrono dos intelectuais, tem cabeça de elefante, cor vermelha e carrega armas na mão, representando sua belicosidade. Surya, o deus sol,
tem um carro guiado por 7 cavalos de ouro. Chandra, o deus Dua, usa vestes brancas, tem um carro resplandecente com 3 rodas de 100 raios cada uma. 2 ou 4 braços, leva um cofre e uma coroa de preces. Bhargava, o deus Vênus, protetor dos demônios, e uma mulher montada sobre um camelo, tendo um arco na mão. Angaraka, o deus Marte, tem cabelos brancos, veste coroas de flores vermelhas e 4 mãos. Baspati, o deus Júpiter, mestre dos deuses e dos sábios. Manda, o deus Saturno, tem cor azul, é um velho disforme de mau caráter, usa lança, espeto, arco, um bastão e uma campainha, e cavalga sobre um corvo, um elefante. Naksatra, o deus das estações lunares e dos signos zodíacos. Então temos aí a manifestação dessas religiões chamadas aqui de libertação, dentro do âmbito ainda do politeísmo, isso mesmo. E aí nessa concepção que temos visto, nós vemos uma diferenciação em relação a essas demais manifestações, mas também ainda uma questão de embarcar dentro de si muitas deidades ligadas cada uma a determinado aspecto. Aí onde você vê, por exemplo, no demonstração que ele nos dá, nesse grande panteão que está presente aí no hinduísmo. O hinduísmo que, na verdade, qualifica-se também dentro daquilo que vamos analisar sobre o panteísmo. Então, na concepção, enquanto uns dizem, olha, existem estes deuses que estão ligados a essas manifestações. Então, esses deuses são pessoais no sentido de serem responsáveis. Ou, no caso do politeísmo, como ele coloca aqui, de integração, esses deuses se fundem com seres inanimados da natureza, e como que são espíritos, que estão ligados a esses objetos, esses seres, esses elementos da natureza. Ou deuses de servidão, que estão ligados a eventos, acidentes da natureza, e assim os controlam, e assim exercem poder sobre os homens. Ou no caso dessas deidades aqui, temos aí alguns deuses responsáveis muitas das vezes por alguns aspectos que são relevantes para o homem, como por exemplo o amor, como por exemplo a guerra, como por exemplo a riqueza. Então temos aí outra forma de manifestação. Agora, se entrarmos pelo panteísmo, analisando de uma forma mais específica, vemos, por exemplo, principalmente na ala mais bramânica, tá certo? Não tanto na questão mais baixa do hinduísmo, mas na questão mais filosófica, mais bramânica, que nas suas concepções filosóficas, Deus na verdade não é uma pessoa. Deus na verdade não é um ser identificável, ele está diluído na natureza. Deus é tudo e tudo é Deus, como a gente gosta de colocar. Então partimos mais aí para um panteísmo, quando falamos aí de hinduísmo de forma geral. Agora, claro, o hinduísmo ele é muito extenso, é uma estrutura muito grande e é sincretista. Então ele incorpora muitas concepções. Do jeito que você tem um brahmanismo filosófico, que encara Deus desta forma, sendo então esses diversos deuses aqui avatares que representam esse conceito diluído de Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas, se manifestando por meio desses avatares. Então temos aí esta forma aí de hinduísmo, temos essa forma aí de religiões de politeísmo de libertação, como ele chama aqui. Então as pessoas apelam a esses deuses para trazer este resultado, trazer esta eficácia sobre determinados aspectos da vida, sobre a guerra, sobre o amor, sobre a riqueza, sobre a doença. Então, vencer sobre essas situações, apelando para essas deidades ligadas a essas manifestações. Religiões de salvação, diferentemente das religiões de categorias anteriores, com uma integração, servidão e libertação, são monoteístas. Isto é, as religiões que acreditam em um único Deus. As religiões monoteístas são o judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas é preciso estabelecer uma justa distinção em relação ao islamismo, cujo Deus, embora tente parecer-se com o Deus de Abraão, o mesmo Deus em que criam os judeus e cristãos, não corresponde a ele, de acordo com os escritos do Corão, ou do Alcorão. Se comparados com os escritos bíblicos, que descrevem seus atributos de onisciência,
onisciência, onipresença, onipotência. Tanto o judaísmo como o cristianismo acreditam no Deus criador do céu e da terra, o qual se dá a conhecer aos homens por meio da revelação subjetiva, material, né, natural, aliás, subjetiva, natural, e da revelação objetiva das Sagradas Escrituras. Então temos aí chamadas religiões de salvação. Dentro das religiões de salvação vemos essas manifestações do monoteísmo, quer no judaísmo, e aí temos esse tronco, né, judaico-cristão, porque o cristianismo surge de dentro do judaísmo e dá continuidade, na verdade, uma vez que nós utilizamos do texto base, o texto sagrado, né, que está presente no judaísmo, no Antigo Testamento, e o incorporamos ao Novo Testamento, colocando, na verdade, o cristianismo como um cumprimento, né? Então temos aí o Novo Testamento como cumprimento das profecias veterotestamentárias. Assim temos um tronco, uma ligação, né? Por isso dito cultura judaico-cristã. Agora, com relação ao islamismo, há um rompimento, né, nessa ideia, no sentido de que o islamismo, tendo surgido com Maomé, ele mesmo que aproveita, né, dessa tradição tanto judaica quanto cristã, porque Maomé era conhecedor dessas tradições, a sua revelação é independente, e na verdade ele acredita ser a terceira revelação, aquela que vem trazer que vem corrigir as anteriores. Ele acredita que veio corrigir as anteriores e trazer uma revelação definitiva. Então ele não está numa linha de continuidade, ele acredita ser, na verdade, a terceira e definitiva revelação, quando na verdade nós vemos a incoerência de muitas das suas colocações no seu livro sagrado, o Alcorão. Ok? Então há sim uma discrepância entre o Alá e Jeová, entre Alcorão e Bíblia Sagrada. Não estamos falando acerca do mesmo Deus. Mesmo sendo as três uma religião chamada religiões de salvação, então temos um Deus que se manifesta de forma salvífica, trazendo uma palavra revelada para que o homem, em contato com essa revelação, possa religar-se a seu Deus e assim estar em comunhão com ele, sendo então salvo de seu pecado. Tá ok? Então temos de forma básica essa verdade, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, quanto no Alcorão. Mas um contraste entre Alcorão e Bíblia Sagrada, no sentido de que Alá se manifesta de uma forma diferenciada em relação àquilo que vemos da revelação de Jeová e de Jesus Cristo no Novo Testamento. Veja, panteísmo. Conforme colocado em tela, na concepção panteísta, Deus e a matéria são uma só coisa. Na concepção panteísta, Deus e a matéria são uma só coisa. Panteísmo. O panteísmo é uma forma de monoteísmo, mas não o mesmo monoteísmo professado nas religiões monoteístas. O panteísmo é um termo composto. Pan, do grego todo, e teísmo, ou theos, do grego Deus. Ok? O que significa que tudo é Deus. Desse modo, tudo que existe, a mente, a matéria, formam esse Deus. O panteísmo, longe de ser uma forma religiosa ultrapassada e antiga, é bem presente na pós-modernidade e pode ser percebido até mesmo nos meios cristãos, e aí onde entra o risco. O panteísmo, desde as suas manifestações mais antigas, mais arcaicas, né, até a atualidade, ele passa por algumas transformações e algumas adaptações. E principalmente ele tem um aspecto extremamente sincretista. Então ele incorpora facilmente elementos de outras profissões de fé, elementos de outras formas de pensamento. Ok? Então temos aí a situação na qual o panteísmo está presente no nosso meio de uma forma muito forte através dos movimentos denominados Nova Era. Então os movimentos de Nova Era, eles tentam enquadrar, né, tentam encaixar essa ideia de evolução da religião, evolução do ser humano, evolução do espírito humano, e esta evolução é dita por meio de uma incorporação de uma ideia universalista. Então não existe um salvador pessoal nem uma religião verdadeira. Existe sim uma verdade universal que, ao ser percebida, todos a percebendo, se desfarão então de seus conceitos fundamentalistas particulares e se integrarão num todo. Então temos aí, por exemplo, a revelação que eles trazem acerca do Messias, que eles dizem, olha, no cristianismo é Cristo, no islamismo é Maomé, no budismo é Siddhartha Gautama, no
No hinduísmo é Krishna, e por aí vai. Então eles dizem, olha, na verdade são todos avatares de um mesmo Deus, são todas manifestações diversas de uma mesma entidade. E aí, colocando dessa forma, eles dizem que aqueles que rejeitam essa ideia, na verdade, são o que eles colocam como fundamentalistas, ou até cristofascistas, em algum momento eles chamaram, eles colocaram desta forma, para tentar manifestar mesmo seu antagonismo a essa ideia de que exista uma revelação autorizada e verdadeira em detrimento das demais que serão então falsas. Então eles dizem, não existe, isso na verdade é uma mentira, uma ilusão. Todas as verdades, todas as revelações têm seu fundo de verdade, né? E todos os deuses têm a sua realidade. Então eles integram todas as coisas. E numa concepção panteísta não é difícil fazer essa integração, uma vez que esse conceito de Deus não precisa ser... Deus não é pessoal, não é definido, não tem uma lei específica, não tem uma revelação específica. Deus está diluído entre todas as coisas. Deus é tudo e tudo é Deus. Então temos aí essa questão do panteísmo, né, e como ele é bastante presente ainda no nosso meio. O panteísmo nega o dualismo entre matéria e espírito. Inclusive ele diz, não existe morte, né? Então a morte é apenas um dos aspectos da revelação de Deus. Você vê, por exemplo, o Brahma, aí você tem Vishnu, você tem Criador, outro é Destruidor e outro é Conservador. Deuses, todos avatares, né, desse Deus impessoal, e os três também. Eu estou esquecendo da terceira, mas Shiva. Tem Shiva, Vishnu e Brahma. Shiva, Vishnu e Brahma. Que um vai ser Criador, outro é Destruidor e outro é Conservador de todas as coisas. Então você tem esse movimento a partir dessas manifestações. Sendo assim, não há um que é mau e outro que é bom, mas cada um deles apenas cumpre com o seu papel dentro do todo, sendo um criador, outro destruidor e outro conservador de todas as coisas. Então vai sempre nesse movimento, sendo então os três deuses, todos avatares, né, desse Deus impessoal, e os três também adorados, são cultuados. Então não existe esse antagonismo, não existe dualismo, ok? Aí temos aí estas ideias que têm penetrado aí no nosso meio, estão presentes no nosso mundo ocidental, invadindo até o cristianismo. Veja só. O que ele chama aqui de panteísmo oriental, como você tem em tela, é o panteísmo. Na concepção panteísta, Deus e a matéria são uma só coisa. Panteísmo oriental, que está em tela aí. Hinduísmo, budismo, confucionismo, jainismo e sufismo. Panteísmo cósmico. As religiões do extremo oriente, como o hinduísmo, budismo, confucionismo. O budismo, na verdade, é uma seita do hinduísmo. Então saiu de dentro dele e, na verdade, se professa como uma religião, um tanto contrassenso, mas é uma forma de expressão ateia, ok? Para não dizer religião ateia, né? Então, uma forma de expressão ateia porque eles não acreditam que exista um Deus, mas sim que cada pessoa ela vai num processo meditativo, o caminho das 8 vias, vai se elevando, vai se desprendendo da roda do Sansara, que é a roda de reencarnações, em função, né, devido à presença ainda de desejo dentro do ser humano. Então, quando ele se liberta disso, ele alcança o chamado Nirvana, que é um estado total de aperfeiçoamento, quando ele não tem mais necessidade de coisa alguma. Então você tem a situação, o mais perto que você tem de conceito de Deus dentro do budismo são os bodhisattvas, que são como que pessoas muito elevadas que poderiam ter já desencarnado, né, e partido aí para o Nirvana, mas permanecem entre nós como gurus. Você tem esse conceito aí dos bodhisattvas, né, dentro do budismo. O confucionismo, que é um conceito filosófico, na verdade, Confúcio ele aproveita, né, de toda a tradição antiga, mas visando sempre a questão do aperfeiçoamento da sociedade, do bom funcionamento, né, da sociedade. Então ele, na verdade, é mais um filósofo do que um religioso. O taoísmo, aí sim, é uma expressão mais religiosa. O jainismo, que também está dentro do hinduísmo, e é uma expressão mais religiosa. O sufismo, e aí você tem uma ala mística do islamismo, né, sufismo islâmico.
aceitam Deus como a realidade da mente pura. Não obstante, nas variações entre essas formas de religião, há de encontrar-se um tipo de panteísmo acósmico, ou seja, que difere do cósmico, aquele que vê Deus no mundo, na matéria. A expressão panteísmo acósmico foi usada por Hegel, filósofo pai do idealismo alemão, para referir-se à sua forma de panteísmo. Então temos aí o cósmico, né, que na verdade se preocupa na análise acerca dessa expressão desse Deus impessoal dentro de todo o cosmos, de toda a criação. E para Hegel, na verdade, a expressão do panteísmo acósmico criado por ele, vendo as forças da matéria como sendo, na verdade, o próprio Deus. Você parte daí para o materialismo, porque você diz, não precisamos de um Deus pessoal. Não precisamos de um Deus que esteja sentado num trono, que seja transcendente, que esteja em algum lugar. E que tem leis e que vai voltar para julgar os homens. Na verdade, as próprias coisas são Deus. Então, a própria matéria é Deus. O átomo é Deus. As forças cegas da natureza são, na verdade, a expressão desse Deus panteísta acósmico de Hegel. Certo? E daí você parte para o degrau para o materialismo. Materialismo, você se prostra ante a própria matéria, né? O ateísmo, você nega a Deus. É uma questão de antagonismo à ideia de Deus. O materialismo, você elege a matéria, colocando-a no lugar, então, desse Deus que foi desapossado pelo ateísmo, certo? E que é agora alçado, né, a essa posição pelo panteísmo acósmico de Hegel. Panteísmo ocidental. Você tem em tela aí Spinoza, por exemplo, 1632, 1677. Deus é a única realidade verdadeira. Só o mundo é real. Deus é a soma. Então Deus é a somatória de todas as forças presentes aí no cosmos, né, presente no mundo. Você tem essa versão ocidental aí de Spinoza. Baruch Spinoza foi muito importante para a hermenêutica. Então, que ele critica a hermenêutica praticada anteriormente pelos rabinos. Ele era judeu. E ele faz uma crítica, né? Ele traz metodologia para a hermenêutica, então ele é importante nesse aspecto. Mas, por outro lado, os conceitos filosóficos e teológicos de Spinoza são extremamente perigosos. Então, de fato, devem ser sim rejeitados, são heréticos, né? Como de fato ele foi expulso da comunhão judaica, né? Existe aí a carta de expulsão dele. Ele é até amaldiçoado, tal, porque os judeus viam que ele ia causar problemas. Eles estavam ali como que refugiados na República Protestante da Holanda, e Spinoza, com essas declarações, rapidinho ia arrumar problema para eles. Então eles tratam de escorraçar Spinoza da comunhão da sinagoga, né? Spinoza prossegue na sua carreira aí com essas declarações, e hoje, na verdade, é aclamado. Panteísmo ocidental. Entre os nomes mais famosos do panteísmo, desponta Bento Spinoza, ele coloca aqui, 1632 a 1677, que eu conheço como Baruch Spinoza, que escreveu um tratado ético numa perspectiva panteísta. Ele diz que Deus é a única realidade verdadeira e o mundo uma realidade subordinada, emanação ou processo de Deus. Aí, num primeiro momento, você pode achar que a ideia é muito interessante, que a ideia é muito boa, que a ideia, na verdade, enaltece Deus. Mas o que você tem, na verdade, é a diluição de Deus como pessoa. Então Deus não é uma pessoa singular, né, única e separada de sua criação. Deus, na verdade, está sendo cada vez mais como um ácido, né, essas filosofias, está diluindo Deus no meio da sua matéria. Na verdade, Deus e a matéria são uma coisa só. As correntes panteístas originaram-se, em sua maior parte, de filósofos que não conseguiam negar completamente a ideia da existência de um Deus. Então você tem o grande problema de que quando você nega a existência de Deus, você atribui todo o sistema que está estabelecido ao nada. E aí, para um filósofo que sabe pensar, que pensa logicamente, chega à conclusão de que isso é autodestrutivo, que isso não faz nenhum sentido, é incoerente, é ilógico. Então, uma vez que há um sistema, uma vez que há algo que funciona,
não é caótico, há uma inteligência por trás dessa organização, que todas as coisas naturalmente tendem ao caos. Então, se há algo organizado, se há algo sistemático, há uma inteligência organizadora, há algo que, ao relógio, já ele pressupõe a ideia do relojoeiro. A máquina pressupõe a ideia do construtor. Assim também, em relação à natureza, aquilo que está organizado, pressupõe a ideia da inteligência que a organizou. E aí, para o panteísta, a própria natureza passa a ser o seu Deus. Então ele pega a ideia de Deus e diz que não é uma pessoa, mas é a própria natureza. A natureza é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus. E esses deuses, num aspecto mais politeísta, manifestos aí dentro do hinduísmo, são na verdade seus representantes, seus avatares, né, como colocado. Mas para Spinoza também vai buscar essa ideia, vai trabalhar nessa ideia de que a natureza é a verdade final, que a natureza, na verdade, ela mesma é Deus. Não conseguiu negar a essência de Deus, mas também não conseguiu compreender um Deus autoexistente, à parte do mundo visível. Entre esses filósofos destaca-se Parmênides, já pré-socrático, né, que viu o mundo como absoluto imutável, as mudanças são apenas ilusórias. O estoicismo entendia que o fogo é o Deus controlador de todas as coisas. Para o estoicismo, fogo era a palavra, o logos. O mundo da razão. O logos é o fogo universal, age em ciclos, sendo cada ciclo marcado por um fim, recomeçando a seguir um novo ciclo. Já para o neoplatonismo, o logos tem outra função, emanações. Não há criação, mas emanações do logos. O panteísmo ilozoísta diz que todas as coisas são cheias de deuses. Na Idade Média, o panteísmo foi largamente difundido. Goethe, escritor alemão, 1749 a 1832, misturava o panteísmo ilozoísta, né, que diz que Deus está presente nessas coisas, por isso que elas cooperam para a organização. Então, Deus está como que dentro desses aspectos da natureza, né? Misturava o panteísmo ilozoísta com o panteísmo estoico, né, que pressupõe a ideia então de um elemento, sendo este elemento então a base para o movimento de todos os demais. Então o fogo como elemento divino, né, movente, né, que dá força para o movimento de todas as coisas. Algumas culturas panteístas conviviam com as crenças em vários deuses. Estes estavam associados a diversos elementos da natureza, como é o caso das crenças pagãs que cultuam o sol, a lua, os astros, a água, o fogo, o vento, a vegetação, etc. Deus é a alma, sistema do mundo, né? Deus é a alma do mundo, sistema do mundo. É impessoal. Na verdade, o panteísmo apregou uma divinização dos elementos da natureza. Daí para o materialismo é um pulo, né? Porque você pega Deus e mistura ele com a própria criação, com a própria natureza. Deus não é pessoal. Tudo que existe é manifestação divina. E aí um vai dizer, é uma emanação. Aí você tem a questão colocada mais acima aqui, né, no neoplatonismo. Não, as coisas são emanações de Deus. Deus está por trás delas. Outros dizem, não, as coisas mesmo são deuses, né? Outros dizem, não, na verdade existe um elemento principal que é Deus, mas que na verdade é cego. Aí você tem o fatalismo estoico, né? Então o estoicismo, ele apregoava uma aceitação passiva de todas as coisas que acontecem. Então ele tem essa questão fatalista e enxerga na verdade esse elemento divinizado como uma força cega. Força cega e todo-poderosa que rege todas as coisas. Então você entende um pouco aí de como o estoicismo, né, encarava a vida, né? Então ele não há prece, não há rogo, não há relacionamento com esse Deus porque ele é uma força cega. Você tem essas manifestações aí. Spinoza diz: se o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe. Só o mundo é real. Só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo quanto existe, né? Veja o risco aí desta concepção, né? Veja o risco aí dessa forma de entendimento. O panteísmo é uma forma de ateísmo. Ele nega a existência de um Deus imanente, que Deus está em si mesmo, é pessoal, é autoexistente. E transcendente, né, que está em algum lugar, que está fora da criação. Que não é a própria criação, mas que é alguém, é um ser identificável e que é criador de todas as coisas, é controlador. Deixa de ser a causa para ser apenas o efeito.
Compreendeu? Então, ele não é um movente não movido, né? Como coloca até Alberta Cantuária, né? Anselmo da Cantuária, aliás, o movente não movido, o criador não criado. Ele é, na verdade, o próprio movimento. Ele é, na verdade, né, a própria criação. E aí ele passa de ser o criador, né? A causa, e deixa de ser o criador e passa a ser a causa, então. Perdão, ele deixa de ser a causa e passa a ser o efeito. Ele deixa de ser a causa de todas as coisas e passa a ser o efeito delas. Então, como o Spinoza coloca, ele é a soma de todas as coisas, na verdade. Para o panteísmo, todos os fenômenos da natureza têm inteligência. Contudo, é preciso levar em conta que os fenômenos da natureza são instáveis e Deus é imutável. Dessa forma, o panteísmo ignora o atributo da imutabilidade de Deus. Só para colocar, né? Interessante como falha essas concepções. Então, como elas de fato se distanciam cada vez mais da revelação verdadeira acerca de Deus, a revelação bíblica acerca de Deus. Como elas são totalmente discordantes dessa revelação. A imutabilidade de Deus não está presente dentro desse conceito, dessa extrema mutabilidade, né? E, na verdade, subserviência de Deus aos próprios sistemas da natureza, sendo ele mesmo esses sistemas, né? Deus é simplesmente esse mecanismo da natureza, e não o criador dela. Ele coloca aqui panteísmo cristão, como está em tela, mau entendimento que acaba por confundir Deus com a sua criação. Panteísmo cristão, o que ele diz aqui? Embora não haja um panteísmo cristão formal, deve-se admitir que existe um panteísmo cristão sorrateiro, fruto da ingenuidade de alguns poetas e compositores, influenciados talvez por panteístas que atuam no mundo das artes, identificam Deus com a natureza, dizendo que Deus é a flor, Deus é a fonte, referindo-se a uma linda fonte de água, Deus é a luz do sol, etc., subtraindo sua divindade e divinizando os elementos da natureza. Por mais que insistam em dizer que tudo não passa de linguagem poética, expõe a integridade de Deus ao acaso, contribuindo com situações que, com o passar do tempo, possam inserir no contexto cristão alguma ideia errada a respeito de Deus. E aí você tem a situação na qual verdades fundamentais não são combatidas eficazmente de uma forma aberta. Verdades fundamentais vão sendo minadas ao longo de muito tempo, quiçá ao longo de séculos. Então, você não tem a incorporação de elementos pagãos no cristianismo da noite para o dia. Foi um processo de incorporação, de flerte, de sincretização, que foi trazendo para dentro do cristianismo elementos totalmente demoníacos e pagãos. Essa celebração desse Natal com uma árvore no meio da sala, que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. Essa Páscoa com coelho e com ovo. Isso não nasceu do dia para a noite. Né? Oração pelos mortos. Esse tipo de coisa não nasceu do dia para a noite. Foi sendo incorporado. Então estava presente num elemento pagão que foi sendo trazido para dentro do cristianismo. Mas para que pudesse haver como que uma conformidade, foi sendo aceito, foi sendo reinterpretado, tá certo? E quando você percebe, você está então paganizado. Você está misturado com esse tipo de crença, esse tipo de práticas que nunca esteve presente na sua crença original, no seu texto fundamental, na sua verdade, conforme revelada na Sagrada Escritura. Assim é onde ele faz essa denúncia do que ele chama aqui de panteísmo cristão. Tem que tomar cuidado nessa expressão. Dizer que é verdade poética é que nem uma pessoa que ofende a outra e diz que é brincadeira. Não, era uma brincadeira. Tá, mas a ofensa já foi dita. A pessoa já foi humilhada, a pessoa já foi perturbada com aquela ofensa. Dizer agora que é uma brincadeira não muda nada. Na verdade, o que tem que mudar é a ação da não ofensa, né? Da não agressão. É onde entra a questão de você respeitar os limites determinados pela Sagrada Escritura. Existe uma definição acerca de quem é Deus, que Deus é um ser pessoal e criador de todas as coisas, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ok? E que a sua criação é diferente dele. Então ele criou as coisas, ele é o autor de todas as coisas, ele é o autor da luz, ele é o criador das fontes das águas, ele é o criador de todo o cosmos. Então ele não é a luz, ele é o criador da luz, ele não é a água, ele é o criador da água. Misturar ele com a sua criação é diminuí-lo, é fazer dele um objeto,
é fazer dele um material. E aí com isso é atentar contra a sua santidade, é atentar contra a sua grandeza. Então temos que tomar cuidado. Eu vou encerrar por aqui, para não ficar tão extensa. A gente tem uma lista grande aí para discutir ao longo de mais tempo. Então a gente vai depois tratar de materialismo, tá ok? Que é onde a gente já foi construindo essa ideia, né? Começando do ateísmo, que é um antagonismo total. Passando pelo politeísmo, vemos diversos tipos de manifestações de politeísmo. Entrando pelo panteísmo, né? A diluição da ideia de um Deus pessoal, misturando ele na natureza. Entrando agora pelo politeísmo ocidental, aí com Baruch Spinoza, com Hegel, né? O panteísmo acósmico. Né? Então as próprias elementos da natureza são o Deus, né? São a própria força, são autoexistentes. Né? E agora chegando até o materialismo, quando esses seres são de fato divinizados, idolatrados. Tá ok? Você tem esse materialismo, esse positivismo, esse agnosticismo, que estão regendo hoje muito da mentalidade dita científica, que na verdade é pseudociência. Que a ciência comprometida com a verdade dos fatos, ela não atenta contra a revelação da Sagrada Escritura. Tanto que você tem muitos cientistas oriundos do cristianismo, ou se não do cristianismo, oriundo de diversas religiões. Então, afirmar que ciência equivale a ateísmo é, na verdade, você adotar determinada ideologia política e fazer dessa bandeira a sua verdade, fazer dessa bandeira a sua filosofia de vida. Tá ok? Mas vamos encerrar por aqui, tratando acerca de panteísmo cristão, como um alerta, né, contra esses equívocos, e depois vamos dar continuidade a essa análise. Eu queria só fechar aqui com um texto da apostila de Teontologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ok? Faculdade Evangélica de São Paulo, onde ele fala acerca, vai trazer aqui um conteúdo interessante, onde ele fala da cor de Deus. Veja só, vamos fechar com esta leitura aqui, na apostila Teontologia da FAESP, páginas 20 e 21, acerca da cognoscibilidade de Deus. Olha só. Mesmo se cremos que Deus existe, isso não nos diz que é possível realmente conhecer Deus. Nem nos diz quanto de Deus pode ser conhecido. Em muitas culturas é totalmente aceitável professar a crença na existência de Deus. Mas as opiniões sobre se alguém pode conhecer Deus são muito diversas. De agora em diante vamos abordar essas questões. Não podemos nunca entender Deus plenamente, porque Deus é infinito e nós somos finitos e limitados. Nunca podemos entender Deus plenamente. Nesse sentido, é dito que Deus é incompreensível, sendo aqui o termo incompreensível usado como um significado mais antigo, ou seja, incapaz de ser plenamente entendido. Esse sentido deve ser distinto claramente do significado mais comum, que é incapaz de ser entendido. Não é correto dizer que Deus é incapaz de ser entendido, mas é correto dizer que ele não pode ser entendido plena e exaustivamente. Você pode entender o suficiente de Deus para se relacionar com ele. Você pode entender o suficiente de Deus para ser salvo por ele. Mas você não pode entender a totalidade de Deus, fazer um estudo ontológico sobre Deus, porque você não tem capacidade cognitiva para isso. Só o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus. Salmos 14:53, eu acredito que ele não colocou a pontuação aqui, diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. A grandeza de Deus está além de qualquer pesquisa ou descoberta. Ele é grande demais para ser plenamente conhecido. Com respeito ao entendimento de Deus, o Salmo 147:5, talvez seja Salmo 145:3 ali. 147:5 está escrito: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Então vemos aqui a grandeza de Deus e a sua manifestação e a adoração. Então a atitude mais correta, a adoração ante a grandeza de Deus. Nunca seremos capazes de medir. E aí você tem a incapacidade da prova empírica sobre Deus. Não porque Deus não possa se revelar, mas porque os elementos de investigação não são suficientes para o detectar, não são suficientes para o analisar. Então Deus está para além dessa possibilidade de investigação empírica, ok? Por isso que temos essas diferentes manifestações.
tanto no campo cósmico, tá certo? No sentido de que o cosmos está organizado, né? Então, uma vez que está organizado, há uma inteligência organizadora, manifestações morais do ser humano, certo? Manifestação objetiva, subjetiva, né? Objetiva, a revelação da Sagrada Escritura, subjetiva na natureza. Então temos essas revelações, Deus dando-se a conhecer, né? Deus manifestando-se para nós. Nunca seremos capazes de medir ou de alcançar plenamente o entendimento de Deus. Ele é grande demais para ser comparado ou para ser entendido, de modo semelhante ao pensar no conhecimento que Deus tem. Ao pensar no conhecimento que Deus tem de todos os caminhos, Davi diz: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Paulo sugere esta incompreensibilidade de Deus quando diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. No final de uma longa discussão sobre a história do grande plano de redenção elaborado por Deus, Paulo prorrompe em louvores: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Então, a atitude correta diante dessa grandeza é a atitude de louvor, né? De estar estupefato, de estar extasiado com a magnitude da grandeza de Deus. Então aí temos o relacionamento com Deus do âmbito da fé, que não é uma fé cega, é uma fé racional, mas é racional no sentido de, não no sentido de compreender a totalidade de Deus, mas de compreendendo que Deus é grande e está para além de toda a nossa compreensão, adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo. Esses versículos nos permitem levar nosso entendimento da incompreensibilidade de Deus um passo adiante. Não somente é verdadeiro que jamais podemos entender Deus plenamente, é também verdadeiro que nunca podemos entender plenamente qualquer simples coisa a respeito de Deus. Sua grandeza, Salmo 145:3. Seu entendimento, Salmo 147:5. Seu conhecimento, Salmo 139:6. Suas riquezas, sua sabedoria, seus juízos, seus caminhos, Romanos 11:33. Todos eles estão além de nossa capacidade de entender plenamente. Assim podemos conhecer alguma coisa a respeito de como o amor de Deus se relaciona com cada atributo de Deus e com cada coisa individual no universo, por toda a eternidade. Mas não podemos nunca conhecer os atributos de Deus de modo completo ou exaustivo. Veja, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é o tamanho do amor de Deus pelo mundo? De tal maneira. Qual é a medida de tal? Não é uma medida, não é algo mensurável, não é algo definido. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi um amor tão grande que foi suficiente para propiciar salvação a todos aqueles que creem. Veja o tamanho do amor de Deus. Essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem aplicação muito positiva para a nossa vida. Ela significa que nunca seremos capazes de conhecer demais. Sempre há algo mais a conhecer, sempre há algo mais a compreender, sempre há algo mais a buscar a respeito do conhecimento, do relacionamento com Deus, tá certo? Do estreitamento, né, de laços de relacionamento com Deus. A respeito, pois nunca poderemos exaurir as coisas que temos de aprender dele. E dessa forma nunca nos cansaremos de ter prazer na descoberta infindável de sua excelência e da grandeza de suas obras extraordinárias. Encerro então aqui a nossa aula, tá certo? Falando acerca da cognoscibilidade de Deus, ou seja, é capaz de ser conhecido, né? Compreendido, é cognoscível, ok? Mas depois continuaremos nossa discussão em relação aos argumentos antiteístas, tendo dado uma interrompida aqui no chamado panteísmo cristão, que é na verdade uma crítica, né, que Walter Brunelli faz a uma expressão incorreta acerca de Deus, misturando Deus com a sua própria criação. Mas daremos sequência então depois com a abordagem acerca de materialismo. Agradeço a sua presença aí na nossa aula, né, ter ficado até esse momento. Peço para que você curta o vídeo, que você compartilhe, você inscreva-se no canal, compartilhe o canal. Já estamos aí em 2.240 inscritos, graças a Deus e à vossa colaboração. Então que Deus continue abençoando sua vida poderosamente
em nome do Senhor Jesus e desse Deus pessoal, soberano e todo-poderoso, o nosso Deus.